Ele acordava cedo, abria o home broker e olhava a cotação antes mesmo do seu café. O gráfico, vermelho, mais uma vez. Mas ele não se abalava. Ele dizia sempre a si mesmo: toda grande empresa passa por crises. É normal. No grupo dele do Telegram, outros investidores compartilhavam análises extremamente otimistas. Vídeos no YouTube sempre prometiam reviravoltas. Ele assistia todos e, no fundo, sentia um certo alívio. Tá vendo? Eu não tô errado, era o que ele pensava. O preço caiu mais um pouco. Ele comprou mais. Era o que chamava de média para baixo. Preciso fazer um bom preço médio. Nome bonito para esperança. A cada nova queda, ele dizia: agora tá muito barato. Se eu vender, é loucura. O tempo passou. Passaram-se meses, passaram-se anos. E quando eu entro em recuperação judicial, ele ainda acreditava que era somente uma fase. Porque vender para ele significava aceitar que ele falhou. E o ser humano é capaz de suportar muita dor. Mas não é de admitir que errou. A história dele não é única. Ela se repete com outros nomes, outras ações, outros momentos de mercado. O que muda, geralmente, é o código do ativo. E não o comportamento. Por trás de cada decisão errada, há sempre o mesmo vilão invisível. A mente, tentando se proteger da dor de perder. Hoje, eu quero mostrar para você como a aversão à perda, o excesso de confiança e o viés de confirmação se unem para criar um dos maiores inimigos do investidor: sua própria mente. Fala pessoal, meu nome é Ramon, sou bacharel em psicologia e especialista em investimentos, e hoje eu vim trazer uma história para vocês. Bom, a história que eu vou trazer para vocês é de um rapaz jovem, tá? É a história de um rapaz que ele tem ali aproximadamente 23 para 24 anos e na bolsa ele vê uma oportunidade incrível, cara. Ele vê uma empresa ali extremamente barata, tá? Ele vê uma empresa ali que está sendo cotada a R$1, R$2, às vezes até abaixo que isso, e ele pensa: se essa empresa dobrar de valor, na cabeça dele o pensamento que passa é: qualquer empresa sobe R$1 em sua cotação. Ele desconsidera que para essa empresa subir R$1, ela tem que dobrar de tamanho. O que passa na cabeça dele é: se essa empresa subir R$1, eu dobrei meu capital. E aí ele começa a investir nessa empresa de forma quase que irracional. Ele concentra a carteira dele quase toda nisso. A primeira coisa que ele faz é, toda a parte dele na carteira em renda variável é aplicar nessa empresa. Depois disso ele vai para um outro caminho, que é, eu não preciso de renda fixa, eu não preciso diversificar meu patrimônio, porque se eu acertar essa empresa e ela se recuperar, ela vai se multiplicar de tal forma que eu tô rico. E aí ele começa colocando R$1.000, porque ele pensa: se essa empresa se multiplicar por 10 em sua cotação, eu vou ter 10 mil. E como ele está cego nessa fé, ele coloca mais, e mais, e mais, e mais, e mais, e mais, e mais. E isso aconteceu. Aconteceu com uma empresa chamada Oi BR3. Todo mundo aqui conhece a Oi. Se você tem a minha idade, provavelmente você já teve telefone da Oi, já teve Oi TV, enfim. Você conhece muito bem essa empresa. Ela já foi uma das gigantes nacionais, uma das maiores empresas do Brasil. Ela já foi uma das maiores pagadoras de dividendo da Bolsa. E hoje a gente tem a notícia de que a Oi, de fato, faliu. E por que eu trouxe essa história para vocês? E por que eu estou falando de Oi exatamente? Eu queria explicar para vocês o que acontece na cabeça do investidor que investe em Oi e que permaneceu, né, investido em Oi, por que ele tomou essa decisão e por que ele errou tão feio. Apontar e dizer que investir na Oi é um erro é muito fácil. Agora, estar na pele e saber o que se passa na cabeça do investidor que cometeu esse erro é uma outra perspectiva. E, como vocês bem sabem, muito de se investir não é somente sobre escolher a ação certa ou escolher o ativo certo. É saber lidar com o seu comportamento e com a sua mente para você poder tomar a melhor decisão possível. Eu já fiz um vídeo aqui onde eu trouxe 2 vieses que acaba distorcendo a forma que o investidor pensa, e isso faz com que ele cometa alguns equívocos. E hoje, com o caso da Oi,
eu vou trazer mais 2 viés que podem acabar atrapalhando você nos seus investimentos. Bom, se você ainda não sabe, a Oi, ela de fato decretou falência, tá? Ela caiu mais de 35% depois desse anúncio. Nesse momento, ela não está mais sendo negociada na B3. E a pergunta é, por que mesmo depois de tantos problemas, recuperação judicial, ainda tinha gente alocado nesse ativo que estava praticamente fadado ao fracasso? E, sendo bem sincero, a resposta dessa pergunta ela não está numa análise fundamentalista desse ativo. Na realidade, ela está nos fundamentos da mente humana. Quando a gente para analisar o que aconteceu com quem estava alocado nesse ativo, a gente percebe que, na realidade, eles estavam com 2 vieses em sua mente que estava conduzindo ele por esse caminho. O viés de aversão à perda e o viés de excesso de confiança. E esses 2 vieses juntos, eles são uma armadilha mental extremamente perigosa. Um tipo de pensamento automático que vem na nossa cabeça quando nós estamos enviesados pela aversão à perda é: enquanto eu não vender, eu não perdi. É natural que o nosso cérebro odeia perder. Todo mundo odeia perder. Ninguém gosta de ter a sensação de que errou. Alguns estudos mostram que você sente muito mais a perda de R$100 do que o prazer de encontrar R$100. Ou seja, você fica muito mais triste quando você perde R$100 do que você fica feliz quando você encontra R$100 na rua. E é por isso que muitas vezes o investidor acaba por evitar realizar esse prejuízo. A dor de você vender é muito maior do que a dor de você ver um ativo caindo, por exemplo. E geralmente, na nossa cabeça, a gente tende a criar uma certa narrativa para a gente poder suportar essa perda. Tipo, é só esperar um pouco, isso acontece com todas as ações, uma queda de 20% numa semana não é algo anormal, eu sei exatamente o que eu estou fazendo. E tudo isso acontece para proteger a nossa mente, ou, em outros termos, para proteger o seu ego, para você não se sentir desconfortável de que você errou. E aí, quando você acaba por optar por proteger o seu ego, você está desprotegendo o seu patrimônio. E aí, esse é o primeiro viés que começa a atuar na sua mente diretamente, que faz com que você possa cometer esse tipo de erro. Só que ele não é o único. Um outro viés que a gente tem como investidor e que pode afetar a nossa cabeça é o excesso de confiança. É quando a gente pensa, eu entendo muito mais esse mercado que outras pessoas. Ou então, essa ação é uma ação que eu conheço, é um título que eu já pesquiso há muito tempo, que eu acompanho bastante gente falando sobre. Muitas pessoas também foram afetadas por esse viés de excesso de confiança em investir em OIBR3. Claro que eu estou usando a OIBR3 como exemplo pelo que aconteceu recentemente com ela, mas eu não estou falando que isso se aplica somente a ela. A gente vê hoje, por exemplo, esses vieses cognitivos também aplicados em pessoas que investem em Magalu, Azul e várias outras empresas que estão passando por momentos delicados. Quando você está enviesado pelo excesso de confiança, você tende a acreditar que você, o investidor em questão, tem muito mais informação ou habilidade que o resto do mercado. O que, se a gente parar para pensar um pouco mais sobre isso, não faz muito sentido. É como se uma pessoa acredita saber mais do mercado financeiro do que times extremamente bem estruturados escolher um ativo que claramente não faz nenhum sentido. Só que ele está enviesado pelo excesso de confiança. Ele acredita verdadeiramente e de que ele entende muito mais do mercado financeiro do que qualquer um outro. Afinal, quem é que entende mais de mercado financeiro? O próprio Ibovespa, que tirou aí da sua composição há muito tempo? Ou você, Joãozinho, investidor com R$10.000 aplicado em Oi, Magalu e Azul? O curioso é que quando você tem o viés de excesso de confiança, você tende a pesquisar muito sobre aquele ativo. E aí, quanto mais a pessoa ela estuda sobre aquele ativo, ela tende a correr mais risco. Ela começa a acreditar e se alimentar, né, da ideia de que ela sabe o suficiente a ponto de prever o futuro. Só que o mercado, ele não é sobre conhecer muito bem uma empresa, ele é sobre você se adaptar. E aí toda vez que você tende a dar mais espaço para o seu ego, a racionalidade fica no banco de trás, olhando toda a conquista, indo embora pelo retrovisor. Bom, no meio do vídeo eu tinha que falar de um parceiro para vocês, tá? Então se você ainda não investe em criptoativos e tem interesse em investir, tá? Se você é uma pessoa que tolera esse risco, que quer conhecer esse mercado, você pode, por meio do nosso link aqui abaixo da Bipa, abrir uma conta lá, comprar R$100 em Bitcoin, porque assim você ajuda bastante o canal. E lembrando que é para você conhecer o ativo, tá? Esse tipo de investimento ele não é para todo mundo e a ideia não é que você coloque todo o seu dinheiro. É que você tenha ali pelo menos R$100 para conhecer um pouco o ativo, ver como é que é e de repente
pode ser uma possibilidade de você diversificar os seus investimentos. A ideia não é concentrar, mas ter mais uma forma de diversificar, beleza? Então, continua com o vídeo. E bom, eu falei para vocês que a gente ia trazer 2 viés cognitivos, mas eu vou trazer um bônus que no caso da Oi a gente precisa discutir sobre, que é o viés de confirmação. Ele é como se fosse um filtro invisível que fica na sua mente e esse filtro ele acaba, como é que eu posso dizer, distorcendo bastante aquilo que é a realidade. Você tende a procurar pessoas que concordam com você e notícias que concordam com você, fazendo com que tudo que você enxergasse acerca desse ativo estivesse com um filtro em que pinta tudo um pouco mais bonito e tudo mais favorável àquilo que você acredita e àquilo que você quer acreditar. Então o investidor ele tende a buscar youtubers que falam desse ativo específico, naturalmente que falam bem. Ele tende a entrar em grupos no Telegram, no WhatsApp, de pessoas que exaltam e que falam bem desse ativo. Só que na realidade o que ele está fazendo é tapando os seus próprios olhos, indo em direção a algo inevitável e que não é algo bom. É como se eu estivesse indo em direção a uma parede, correndo muito rápido com a cabeça para frente e falasse, meu Deus, vai dar tudo errado, eu preciso fechar os meus olhos e imaginar uma estrada, porque simplesmente essa parede vai virar uma estrada. E é isso que acontece quando você tem esse filtro. Você está indo por um caminho que claramente não vai dar certo, você se blinda, você coloca esse filtro e começa a acreditar em outra coisa, até que em um momento você vai dar de cara com a realidade. Que no caso da Oi em específico é perder muito dinheiro. E dessa forma o erro deixa de ser um acidente, porque todo mundo pode errar, e ele se torna certo, ele se torna uma convicção. Às vezes algumas coisas que a gente fala aqui acaba que parece sendo apenas um sinal de burrice, né? Que a pessoa não tem conhecimento e que ela está sendo tola. E na realidade não é isso. Isso é uma estrutura cognitiva humana. Ela nasce, essa estrutura toda ela existe para proteger a nossa cabeça, para proteger a nossa mente de incerteza. Toda vez que a gente pensa que eu estou alocado num ativo incerto, eu tendo a ficar ansioso, eu tendo a ficar desconfortável. E a nossa mente ela tende a blindar a gente buscando todos esses caminhos para que a gente não fique incomodado, de uma forma que isso não tire a nossa paz. A questão é que quando a gente fala de finanças, de investimento, por mais que a gente busque segurança, que a gente queira rentabilidade, no mercado financeiro a incerteza é regra, ainda mais quando a gente fala de renda variável. Quanto mais a gente tenta fugir, buscando alguns caminhos para eu pensar de uma forma diferente, a gente acaba se tornando mais vulnerável, porque a gente acaba se tornando mais crente de que aquilo está certo, quando no mercado financeiro a gente sempre tem que ter um pouco de cuidado e ressalva com tudo. A nossa mente, ela tenta manter o controle de tudo. E quando a gente tenta manter o controle de tudo, no mercado financeiro isso não passa de uma ilusão. Não tem como você controlar o mercado. O mercado é quase que um ser vivo, dinâmico, está todo o tempo se movimentando. E não tem como você ou qualquer outra pessoa ou instituição se antecipar ao mercado. Isso é extremamente ineficiente e, cara, não dá certo. E aí a gente pode concluir que o mercado, ele pune quem erra. Na verdade não, muitas pessoas compraram Oi e venderam Oi e não foram punidas por isso. Deixando bem claro que eu não estou aqui incentivando o day trade, não é sobre isso que eu estou falando. Mas o mercado ele não pune quem erra, ele pune quem permanece no erro, quem nega o erro e quem é cabeça dura, quem é avesso à mudança, para quem é avesso a uma melhora. E quando eu falo da Oi em específico, eu não estou falando exatamente de uma empresa, o meu objetivo aqui não é falar bem ou falar mal da Oi. A questão é como que nós lidamos com os nossos investimentos e como que proteger o nosso ego leva a gente ao erro de forma quase que objetiva, quase que direta. Esse vídeo é para que você possa entender que você como investidor deve não só conhecer as empresas a qual você investe, mas você deve conhecer a sua mente. Porque quando você começa a reconhecer como que você está pensando, por que você está pensando, avaliar isso de uma forma profunda, você fica menos propenso ao erro. E no final de tudo, você ganha algo muito mais valioso do que uma aposta numa ação. Você ganha consciência. Porque no final de tudo, acaba que o mercado ele não pune quem erra. Ele pune quem acaba negando esse erro. Então, é isso, pessoal.
É isso que eu tinha para trazer para vocês hoje. Eu espero que esse vídeo possa ajudar você a abrir sua mente, pensar um pouco mais nos seus investimentos de uma forma menos emocional e um pouco mais racional, tá? Eu sei que não é fácil, eu sei que é algo complicado, mas para isso você pode seguir a gente, comenta aqui se esse vídeo te ajudou de alguma forma. E se você conhece alguém que tá todo enviesado, cara, fazendo investimento extremamente irracional, manda esse vídeo para ela, talvez a gente consiga ajudar ela e fazer com que ela aprenda a reconhecer o seu erro e não negar ele, tá certo? Então, um abraço para vocês e até a próxima.